Vamos fazer a apresentação final do projeto CAEG Agrobotics. A nossa equipe é composta por mim, Carla Lima, que sou aluna de Engenharia de Biosistemas no campus da FZE USP, assim como o Matheus Doni, que também é aluno de Engenharia de Biosistemas aqui no campus. Também é composto pela Maiara Iqueda, que é aluna de Engenharia Agronômica no campus da Exalc, e pelo Alexandre Barros, aluno de Engenharia Mecatrônica no campus da ESC. O nosso projeto ele foi pautado em cima da ODS 12, que ela visa assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. E esses padrões de produção e de consumo sustentáveis foram a base do nosso projeto, que os nossos clientes, o nosso público-alvo, é principalmente os produtores de sistema orgânico, que a gente vai explicar melhor mais à frente. Em um panorama geral, como eu já disse, o nosso público-alvo ele é pautado em pequenos e médios produtores, em produtores de produção orgânica e aqueles produtores que desejam otimizar sua mão de obra. Alguns desafios que a gente encontrou desenvolvendo nosso projeto foi melhorar a qualidade de trabalho, uma conexão principalmente com a rede, né, a conectividade, e também tornar o preço do produto, do robô, acessível para o produtor. E o principal sistema que a gente tem no nosso robô é o revolvimento de cama e o sistema de coleta de ovos. E é isso. Acho que é só isso mesmo. Ficou bom? Quer que eu falo de novo? Não, acho que tá. Perdão, Tá bom? acho que tá ok, sim. Tá sim. Mais pra frente a gente explica direitinho qual foi a ideia do robô, o que o robô virou e depois o que tudo virou. Porque agora quanto que deu o tempo de vocês? Acho que deu quase 5 minutos. Ou 5, um pouquinho. Tem que dar 7. Então top. Não pode passar de 7, né? Não pode. Bom, seguindo aqui na nossa apresentação, agora a gente vai passar um pouquinho pelo o que é o nosso caminho das nossas ideias, quais foram nossas ideias. Bom, no começo, quando foi apresentado para a gente o nosso grupo e nós decidimos e começamos a pensar, a primeira grande ideia assim foi a gente fazer alguma coisa que ajudasse o pequeno produtor, avicultor, a coletar os ovos, a fazer o revolvimento da cama. Então a gente pegou essa ideia e extrapolou ao máximo, pensando o máximo que a gente poderia fazer isso de uma forma ideal. Bom, a primeira coisa que a gente pensou foi um robô com um braço articulado para coletar os ovos, uma detecção por imagem para saber onde tem ovo, onde não tem, uma programação avançada, porque ele vai ter as imagens, então ele vai poder fazer o próprio caminho dele, e tudo isso necessitaria de uma conectividade incrível, né? Bom, mas tudo isso fica no campo das ideias, porque é muito difícil você fazer um braço articulado em cima de um robô, é um desafio até para a própria estabilidade do robô. Detecção por imagens é algo caro de se fazer, assim, de primeira, não é tão simples, ele tornaria inviável financeiramente. Uma programação avançada exige um nível técnico alto, então também não é tão viável. E conectividade, a gente sabe, não é todo proprietário, produtor que vai ter essa internet boa na sua propriedade e tudo mais, então é muito difícil a gente ter um acesso a um 4G assim, numa fazenda, por exemplo. Foi então que a gente foi para a nossa segunda ideia, que já é a ideia do robozinho, só que mais simples. Ele tem uma rota pré-determinada, ele sai de um ponto A em até um ponto B, ele possui sensores não tão caros como uma câmera, mas, por exemplo, temperatura e umidade, que são bem mais baratos. Ele fazer a coleta de ovos sem detecção de onde tem ovo, como ele já tem um caminho pré-programado, ele só vai e segue, se tiver ovo ele pega, se não tiver também não pegou. E com todos esses dados, a gente fazer um controle, mandar para uma central, para um banco de dados, e fazer uma espécie de data science em cima disso, mandar resultados para o proprietário em cima das variáveis de temperatura e umidade que a gente pegou. Bom, mas o foco da nossa ideia é basicamente ele coletar ovos e fazer o revolvimento da cama. Então, não necessariamente isso precisa ser um robô. Então, foi então que a gente teve o auxílio dos professores e falaram que tal a gente deixar isso mais simples. Então, é o que o Matheus vai falar um pouco para a gente. Realmente, por que não deixar isso mais simples, né? Tão simples quanto um mero rastelo. Uma máquina manual, um equipamento manual aí que
que consegue fazer essa função, né? Foi aí que a gente pensou, se deixar bem simples ainda, como uma ideia de um rastelo, todas as nossas ideias ainda estariam contempladas, que seria a coleta de ovos, o revolvimento da cama, poderia ter coleta de variáveis, como de temperatura e umidade, e teria um controle da produtividade também. E a funcionalidade seria bem simples. Seria uma haste, como se fosse um rastelo, que fosse coletora, presa em 2 trilhos, um de cada lado do galpão, onde ela faria varredura de um lado ao outro, arrastando os ovos delicadamente até as extremidades. Isso se adequa bem ao pequeno e médio produtor, onde há mais ou menos 6 aves por metro quadrado de densidade e mais ou menos piquetes ali de 10 metros quadrados. Isso mantém também e garante o bem-estar dos animais, porque você não precisa tirar eles de dentro dos galpões e nem assustá-los, né? Lembrando que a gente está trabalhando para produtores de ovos orgânicos, onde o produtor precisaria entrar e estar ali gerando um certo estresse nos animais. Então, aqui é uma representação, a gente tem uma representação, né, um protótipo da nossa ideia. Então, como eles comentaram anteriormente, a gente teria esse par de trilhos nas laterais do piquete e essa haste na transversal, varrendo a área de um lado ao outro, levando esses ovos até tanto para essa parte frontal quanto posterior, né? Então, esses ovos eles seriam direcionados até uma esteira, e a partir dessa esteira ele seria direcionado para algum reservatório ou alguma central de beneficiamento, caso esse produtor tenha. Então, aqui é só mostrando, né, o nosso modelo, e aqui no final é só uma representação de um sensor para contabilizar o número de ovos também para o controle da produtividade. Além disso, a nossa ideia também tem algumas outras oportunidades de aprimoramento, né? Então, além da esteira para transporte e o controle da produtividade, teriam algumas outras possibilidades, como, por exemplo, a câmera RGB para o monitoramento dos animais e o acoplamento de alguns sensores para controle de variáveis de temperatura e umidade. Então, essa seria a apresentação da nossa ideia final, e a gente agradece a atenção de todos e ficamos disponíveis para esclarecer quaisquer dúvidas.